Nós vamos estar aqui passando com o irmão Cláudio. Amém? Diácono Cláudio, Deus abençoe, a paz do Senhor. E vai estar trazendo aqui a mensagem para a igreja. Cumprimento a todos da igreja na paz do Senhor. Eu gostaria que todos já pudessem deixar suas Bíblias abertas em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Hoje vamos passar um estudo para que a gente possa fazer algum esclarecimento com respeito a alguns temas que é muito importante para a igreja e para todos que possam ter acesso a esse ensinamento e que possa aprender também e ensinar alguém. E uma coisa, antes que a gente leia aqui e dê início à palavra, à leitura, eu gostaria que todos aqui, membros da igreja, eu acredito que muitos devem saber já, mas é importante que todos possam ser renovados a sua sabedoria e para poder a gente ensinar outros. Quando se trata das coisas espiritual, principalmente quando se fala da armadura de Deus, a gente está falando de uma coisa espiritual e que a gente vê muitos pregadores ou quem passa ensino bíblico passando esse tema, mas que muitas vezes não deixa claro para o membro da igreja ou para o visitante ou para alguém que possa ter acesso àquela pregação, que a palavra de Deus, como se trata de toda a vida da Bíblia sendo espiritual, e a palavra de Deus, quando fala da armadura de Deus, tem que ser uma coisa deixado claro para o membro da igreja, ou para que todos querem aprender, que no passado, antigamente, a armadura de Deus, o soldado que ia guerrear, eles tinham armadura de ferro ou de couro para guerrear. Então era uma maneira de se defender contra o inimigo. Agora, trazendo para hoje, para nossa época, quando se trata das coisas espiritual, a gente tem que entender que a armadura de Deus para nós hoje tem que ser vista de uma outra forma. Porque a gente, na palavra do Senhor, a gente sabe que a nossa luta aqui não é contra a carne e nem contra o sangue. E se a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não tem porquê nós usar a armadura de ferro e nem de couro, e sim a armadura espiritual. Porque a pessoa que não conhece a palavra de Deus e vive no mundo, ela pode até pensar de forma diferente. Agora nós, principalmente nós que somos conhecedores da palavra, e a gente sendo conhecedor tem que ensinar as coisas corretas. Então não vamos ensinar que a armadura de Deus, trazido para hoje, para nós que estamos aqui, seria uma couraça de ferro, ou armadura de couro, ou o que fosse. Mas sim,
uma coisa diferente, a armadura espiritual. É justamente isso que a gente vai aprender hoje, porque vamos ensinar de forma que todos possam entender que se a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra quem? Contra o espírito maligno, o espírito mau. E para nós se defender das coisas espirituais do mal, nós temos que usar o quê? A palavra de Deus, os seus ensinamentos, as suas leis. Isso vai nos fazer com que nós não precisamos usar outro tipo de armadura, mas sim da palavra de Deus, que é esse que nos interessa. Para que a gente possa dar início à reunião, então vamos já ler o primeiro versículo, porque quando é ensinamento, a gente deve ler versículo e explicar, ler um outro versículo, explicar, porque cada versículo traz uma revelação diferente. O ensino bíblico é uma reunião cansativa, mas ele edifica, porque senão a gente não aprende e de maneira nenhuma vai saber como usar as coisas espirituais. E sim, aí vai viver no mundo e usar aquilo que o homem que não tem conhecimento nenhum usa. E nós estamos aqui não é para isso. Nós estamos aqui para aprender tudo que é relacionado à palavra de Deus. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 10, o título diz o seguinte: a armadura de Deus. Versículo 10. Veja: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder. Veja bem que o versículo 10 já começa a informar e a dizer qual o nosso caminho. Sede fortalecido em quem? No Senhor. E na qual força? Do homem? Não, do Senhor. Em qual sabedoria? Do Senhor. Porque se trata de coisa espiritual. Não sede fortalecido com a arma de fogo na mão, mas sim, sede fortalecido na força e no poder de quem? De Deus, e não dos homens. Vejamos no versículo 11, aonde tem duas revelações aqui que é importante que a gente possa deixar claro hoje. Eu vou ler o versículo inteiro, depois a gente vai separar as dois. No versículo 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Vejamos que aqui a gente tem duas coisas que a gente tem que vigiar. Duas coisas. Uma é a armadura de Deus, e uma outra é a cilada do diabo. Vejamos que a armadura de Deus, trazendo para hoje, que a gente acabou de comentar, o povo antigamente usava as armas para eles, aquelas armas de ferro, de couro, enfim, para defender do inimigo. Hoje, com relação às coisas espirituais, a armadura que temos que usar, todos têm que usar, o que é? O mandamento de Deus. Os mandamentos. Essa é a armadura. É a única armadura que nos protege do espírito mau. É a única armadura. A palavra de Deus. As suas leis espiritual. Não a lei dos homens, mas sim as leis espiritual. Por isso que a palavra de Deus, a gente aprende que primeiro vigiai. Vigiai. Orai.
Vigiai, depois orai. Por quê? Porque quando se trata das coisas espiritual, a gente tem que estar sempre com grande sabedoria, para que a gente possa se livrar daquilo que o nosso inimigo vem contra nós. Para isso, temos que estar sempre em vigilância. Como está em vigilância? Está bem espiritualmente. E quando fala no mesmo versículo da cilada do diabo, geralmente a pessoa, quando ela não está bem espiritualmente, ou ela não lê a Bíblia, ou por algum motivo também não quer saber das coisas de Deus, o diabo, ele arma várias ciladas para ela, muitas. E ela, como ela não tem conhecimento, fica complicado dela se sair. Por isso que a gente vê pessoas todas destruídas, porque o inimigo, ele arma a cilada de uma maneira que a pessoa fica sem saída. Como que ele sai? Se ele estiver bem espiritualmente, bem estruturado com a palavra de Deus, aí ele consegue se sair. Então, uma das coisas que eu até anotei aqui para que eu pudesse passar, a primeira cilada que o inimigo nos traz é mostrar para todos uma porta larga. Uma porta larga. E a gente sabe que o Senhor Jesus é a porta, mas é uma porta estreita. Não é para todos ali passar. Só passa aquele que realmente ama a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo e guarda seus mandamentos. Agora o inimigo, aqui a Bíblia relata o diabo, mas seja qual seja, sempre nos traz uma porta, mostra para a gente uma porta bem ampla e larga, na qual ela mostra para você, nessa porta larga, o primeiro que ela mostra? O poder do dinheiro. O poder do dinheiro. Por que o poder do dinheiro? Porque o dinheiro compra tudo. O dinheiro compra tudo. E o dinheiro pertence à porta larga. O dinheiro pertence à porta larga. Então, o que ele mostra? Se ele mostra o poder do dinheiro, o poder de compra, e o poder que o dinheiro pode mudar a vida do homem, é nessa maneira que a cilada começa a se cercar. Porque o dinheiro transforma o homem, pode até mudar a sua fisionomia, pode fazer muita coisa. Aí o homem se acha todo poderoso, achando que a sabedoria do homem, aquela que adquire o dinheiro, traz mais coisa que Deus para ele. Mais coisa. Então ele se agarra aonde? Na sabedoria do homem, no dinheiro, nos prazeres da carne, na concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, enfim, em tudo aquilo que está ao seu redor, e possa vir com grande facilidade. Então o diabo, ele arma uma maneira, uma cilada, para que você não tenha visão de enxergar o futuro espiritual. E você se agarra em tudo aquilo, achando que tudo aquilo é solução para você. E na verdade não é. É uma cilada. Por isso que a gente, quando tem conhecimento espiritual, a gente pode adquirir tudo que queira aqui na terra, mas não deixar Deus em segundo lugar. E não deixar que tudo isso faz parte da sua vida toda. Mas sim, crer que tem um superior a tudo isso. Aquele que é o digno de adoração e digno a tudo.
Porque o dinheiro é muito bom, mas para aquele que sabe como fazer ele e como administrar ele. Porque se deixar o dinheiro entrar no coração do homem, o homem troca todas as coisas de Deus por dinheiro. Tudo. Porque hoje a gente vê, eu não posso dar nome aos bois, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Por que hoje a gente vê grandes pregadores ou ensinador que instrui os seus membros a fazer permuta com Deus? Porque o interesse dele, na verdade, não é ensinar o membro como chega o caminho, verdade e vida, mas colher fruto daquilo que ele está passando. Muitos estão nesse caminho. Então, veja bem, a pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus e conhece a Bíblia, ele jamais deveria fazer isso, fazer uma permuta com Deus. A pessoa que faz uma coisa dessa, ela não é convertida, de maneira nenhuma. Porque se ela está fazendo permuta com Deus, usando o seu dinheiro, tentando comprar bênção, porque ela tem interesse em coisas materiais. Eu nunca vi uma pessoa fazer, ou alguém falar, não, você vai dar tanto para ganhar a vida eterna. Não, você vai dar tanto para receber tanto. Está incentivando a pessoa a fazer uma permuta. A pessoa, quando faz aquela permuta, é para adquirir bênção. E nós, conhecedor da palavra de Deus, não estamos aqui por causa de bênção em nenhum lugar, mas sim por causa do abençoador. Por causa do abençoador. Então nunca devemos participar de coisas erradas, de coisas que é levado pelo homem. A gente tem que ter sabedoria para isso. Deus não gosta disso. Já pensou? Deus vendo você fazer grandes ofertas para receber uma bênção. E aonde fica o Senhor aí? Que muitos, maior parte das pessoas, quando faz esse tipo de permuta, logo que receber a bênção, ele afasta da obra o de Deus. Por quê? Porque ele já recebeu, aí ele afasta. E aonde fica aquela pessoa que incentivou, ou aquele pastor ou ensinador que está passando a palavra? Como é que fica ele? Se ele sabe que isso é errado. Então, por isso que devemos vigiar passo a passo com relação às coisas espirituais. Vejamos no versículo 12, aonde nos relata: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Veja bem que nesse versículo 12, a gente aqui tem 3 coisas que a gente tem que ensinar. E uma delas a gente vem comentando, que a luta nossa aqui não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e as potestades, e contra os dominadores deste mundo, e contra os espíritos maus que move aonde? Na região celestial. E aonde é a região celestial nossa? É a nossa mente. É onde a gente pensa, onde tudo é construído, onde é tudo planejado. É onde o inimigo age aqui. Aqui que ele age, porque ele manobra o homem.
Por isso que ele age na região celestial do homem. Aquela que o homem, na região espiritual aqui do homem. No interior do homem, ele age de uma forma diferente. Mas o que ele quer? Ele quer mexer aqui, na sua região. Aquela que você vai ter o direito da salvação. Aqui ele age. Porque ele agindo aqui, ele manobra o resto da sua vida inteira. E eu fiz aqui alguns exemplos, que é onde fala dos principados e das potestades. Porque muitas vezes a pessoa deixa os principados e as potestades entrar na sua casa, na sua família, ou no seu trabalho, ou enfim, em muitas igrejas também. Por quê? Porque muitas pessoas, ela tem uma religião, elas servem uma religião, na qual não tem isso como base, que é a palavra de Deus. Ela tem uma religião, mas não tem isso como base. E se você tem uma religião, seja o que, não vou dar o nome, que não tem a Bíblia, a palavra de Deus como base, você está no lugar errado. Está no lugar errado. E depois, uma outra coisa, se você tem uma doutrina errada, se você é ensinado de maneira errada, você também deixa os principados todos mover na sua vida por ter uma doutrina errada. Depois, se você serve, em vez de Deus, você serve aos deuses, você também está no lugar errado. Porque Deus criou tudo. Nós somos criatura de Deus. Agora, os deuses, quem criou foi o homem, não foi Deus. Então há uma grande diferença. Há uma grande diferença aí. Deus nos criou, somos criatura. Agora os deuses, foi o homem que criou, não tem valor nenhum. E a gente sabe disso. E depois, se você crê no poder do homem, aí que os principados e as potestades movem na sua vida também. Que tem pessoas que ela é assim, ela crê no poder de um homem porque ele é famoso, ela crê no poder da autoridade aqui da terra, ela crê em tudo que é relacionado ao que o homem possa fazer ou tem o poder para fazer, mas não crê no poder de Deus, não acredita, porque ela não entende. Então tudo que está em volta dela, ela valoriza, mas aquilo que ela não vê, ela não valoriza. Então ela crê no poder do homem. E uma outra coisa que eu relacionei, se você, tem pessoas que acreditam nas magias do homem. Tem pessoas que quando se fala de magia, não é só o mágico que faz mágica. A magia é uma maneira de o homem manobrar as pessoas com a sabedoria do homem. Com a sabedoria do homem. Você vê grandes pessoas poderosas na sabedoria humana daqui, que ela consegue manobrar não só as pessoas que estão em volta dela, mas muitos consegue manobrar com a sabedoria do homem. Então, na verdade, ela acaba fazendo uma magia em tudo aquilo, para que tudo aquilo em volta dele seja controlado por ele. E a gente não deve confiar no homem, mas sim no Senhor, para que a gente não entre na cilada do inimigo. E que a gente também, outros acreditam na justiça do homem. Tem pessoas que é assim,
Não, eu acredito na justiça do homem. Ele esquece de falar da justiça de Deus. Mas acredita na justiça do homem. Por isso que muitos têm falta de sabedoria para que possa discernir as coisas. E uma outra coisa também as pessoas acreditam na esperança do homem. Na esperança do homem. Pessoas que comentam: não, você faz isso, faz aquilo, que se você fizer isso, aquilo, aquele outro, lá na frente eu vou lhe dar isso, aquilo, aquele outro. Aí ele acredita. Ele acredita que aquele homem pode mudar a vida dele lá na frente. Coitado. Mas não acredita que Deus pode mudar a vida dele. É pessoa que acredita naquilo que vê só. E uma outra coisa, tem pessoas que acreditam, enfim, no resumo geral, na sabedoria do homem. Tudo aquilo que o homem cria, que enche os olhos dela, ela acredita. Porque ela vê, ela acredita. E com isso, ela vai se destruindo por si própria. Porque quando ela acordar, tudo aquilo vai se acabar. Tudo que o homem faz não é nada eterno. Tudo acaba. E daí? Quando olhar para trás, pode ser tarde. Então por isso que é importante a gente saber como separar as coisas de Deus. E mesmo no versículo 12 ainda, quando se trata das coisas espirituais na região celestial, dos dominadores do mundo, a gente sabe, e estamos hoje aprendendo, por que o nosso inimigo, para a gente não ficar falando nomes, ele sempre age na região celestial do homem. Porque ele sabe que o homem que não tem conhecimento, ele vigia todos os seus bens. Tudo aquilo que é adquirido aqui na terra, ele consegue vigiar. Ele não deixa ninguém roubar isso, aquilo, aquele outro. Ele protege tudo aquilo. Mas esquece o principal, que é proteger aquilo que o inimigo interessa. Ele esquece. Por isso que muitas vezes a pessoa está totalmente destruída, totalmente. Aí começa a procurar caminhos errados mais ainda. Caminhos achando que aquele caminho que ele está procurando seria o correto. Na verdade, é um caminho que vai ser destruído mais ainda, porque é um caminho construído por sabedoria do homem. Lá na frente ele vai ver que estava tudo errado. E o único caminho que existe é esse. Só esse. É por aqui que vai. Porque se você aprender a andar nesse caminho, tudo vai se completando o restante. Tudo vai se encaixando. Ou seja, a sua família, ou seja, as coisas materiais na qual Deus pode te dar para você administrar, enfim, tudo. Porque se você aprende e tem conhecimento disso aqui, aí o Senhor vai te lapidando. Ele vai te lapidando e as portas vão se abrindo. Muitas vezes a pessoa, quando ela começa a praticar a leitura da Bíblia, ou ela começa a ir na igreja na qual ela ensina correto, ela começa a perceber que a vida dela em si, a vida material, começa a retroagir. Começa a retroagir. Aí ela fala: eu não vou mais naquela igreja, porque depois que eu comecei lá nos ensinamentos, minha vida, em vez de ir para frente, está indo para trás. Olha que falta de sabedoria que a pessoa tem. Só que ela não entende que uma pedra preciosa, para ela ter grande valor, precisa ser lapidada.
porque ela bruta não tem valor nenhum. Assim somos nós para Deus. Se você começou a ir na igreja, começou a aprender a andar nos caminhos do Senhor, é normal que você vai ter uma retraída para trás. Por quê? Porque Deus, se Ele quer te separar, Ele vai te lapidar. E nessa lapidação, você pode voltar. As suas coisas, os seus materiais podem começar a fugir da sua mão. Mas aí que você tem que se firmar mais ainda. Porque assim, depois que Ele te lapidar, que você realmente passar a servir a Deus de verdade, você vai ver que as portas vão começar a se abrir. E sem você fazer muita força, vão começar a aparecer. É assim. As coisas são assim. Não são do jeito que o homem quer, mas sim do jeito que Deus quer. Vamos ler agora o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois terdes vencido tudo, para permanecerdes inabaláveis. Veja bem que aqui nesse versículo, ele já vem trazendo um resumo daquilo que a gente vem falando. Que se você toma a armadura de Deus, quer dizer, toma tudo isso que está aqui, para você, se você toma tudo isso, você vai se preparar para permanecer firme nos dias maus. É isso que a gente tem procurado ensinar. Não é de outra forma. Vejamos que no versículo 14 diz assim: estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja bem que nesses versículos que a gente leu, eu já li tudo junto, porque aqui já nos diz o resumo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso que a gente vem comentando, que a única maneira de você ter o escudo da fé para poder você se proteger das coisas malignas é tendo o quê? A palavra de Deus. Porque se você não tem a palavra de Deus, você não tem o escudo da fé, aquilo que protege você das coisas malignas. Porque o escudo da fé é uma maneira de você ficar totalmente isolado para o mundo. Se você tem o escudo da fé, você fica isolado de uma maneira que as coisas malignas não vai te atingir. Agora, se você não tem o escudo da fé, que é a palavra de Deus, você está sujeito a tudo e a todas as coisas que aqui na terra acontecem. Vejamos no versículo 18, onde diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu gostaria de deixar uma coisa clara aqui, que eu vou até repetir esse versículo,
para poder a gente explicar uma coisa que muita gente não sabe. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia, quando ela fala a palavra santo, ela fala da pessoa separada para Deus. Da pessoa separada para Deus. Não é os santos que muitas pessoas pensam. Pensa de maneira errada. Porque a palavra santo na Bíblia, ela quer dizer as pessoas separadas para Deus. Aquelas pessoas que elas têm Deus no coração delas. Então elas são pessoas santas para Deus. Quer dizer, separado. No versículo 19: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre a fazê-lo. Aqui, quando se trata, que ele diz, pelo qual sou embaixador, seria na época Paulo, que ele estava passando para a igreja em Efésios todo esse ensinamento. Então ele, ele também dizia que também orasse por ele, orar por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca dele o conhecimento das palavras, para que ele pudesse passar a palavra, o Evangelho de maneira correta. Eu gostaria que agora a gente pudesse ir lá em Colossenses, no capítulo 6 de Colossenses. Não, desculpa, no capítulo 2, depois a gente vai para o 6. O capítulo 2 de Colossenses, e o versículo que a gente vai dar início ao 16. Todos acharam? O que diz aqui já o texto? Diz o seguinte: o cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Esse é o título. Agora veja bem, aqui no versículo 16, diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja bem que hoje em dia a gente vê pessoas que ensinam de maneira errada, que julga alguém ou julga o seu irmão por bebida, por comida, por dia de festa, porque é lua nova, porque é sábado, porque isso, porque é aquilo. E aqui hoje a gente vai aprender umas coisas que a gente não deve julgar as pessoas por essas coisas.
Porque veja bem o que diz aqui no versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum a sua mente carnal. Veja bem que aqui que diz o seguinte: ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem motivo algum a sua mente carnal. Veja bem que aqui esse versículo nos relata que muitas pessoas, por suas mentes carnal, têm um hábito de julgar os outros. E aqui nos deixa claro que nós não devemos julgar os outros por esses motivos que a gente está tendo conhecimento hoje, mas sim que devemos ensinar outros e não julgar porque hoje é sábado, porque ele come muito, ou porque ele bebe, por isso, porque vai na festa, porque é lua nova, porque, enfim, por uma série de motivos. Por quê? Porque sua mente é carnal. Quem tem direito de julgar é o Senhor e não a nós. Nós temos que fazer o quê? Instruir e ensinar, e nunca julgar. E aqui diz: não serei árbitro contra vós outros. No versículo 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por sua junta e ligamento, cresce, o crescimento procede de Deus. Então veja bem que aqui nos traz uma revelação que diz o seguinte: não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprindo é bem vinculado. Quer dizer que não adianta a pessoa julgar uma pessoa pela sua cabeça, porque aqui diz que a cabeça está bem vinculado por suas juntas e seus ligamentos. Não adianta aquela pessoa querer julgar outro por sua cabeça, pelo seu corpo, que um está ligado ao outro. Porque tem pessoas que é assim, ele julga o outro pela cabeça, pela aparência, pelo corpo, ou porque a pessoa está de cadeira de roda. É assim que se fazem. E aqui deixa claro que a nossa cabeça está ligada com o nosso corpo. Mesmo assim, não devemos julgar ninguém pelas aparências. Dando continuidade no versículo 20, aonde muda o título, que é onde diz: a obediência às tais práticas não vence o pecado. Veja que título que já traz grande revelação. A obediência às tais práticas não vence o pecado. Aí mostra aqui quais as práticas que os homens obedecem e que não vence o pecado. E aonde diz: se morreste com Cristo para o rundimento do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquele outro, segundo os preceitos e a doutrina dos homens,
porque todas essas coisas com o uso se destrói. Veja bem que aqui, nesses 3 versículos que a gente leu, aonde diz que esse tipo de prática, de não manusear isso, de não toque naquilo, de não mexe nisso, não obedece aquilo, tudo isso, aqui a Bíblia nos relata e deixa claro, que com o uso, tudo vai se destruir. Tudo isso que a gente está comentando. Porque são doutrinas do homem. Doutrina do homem. Não mexe nisso. Não faça aquilo. Não faça aquele outro. Assim que o homem ensina. E aqui nós aprendemos que tudo isso não vence o pecado. Mas sim, o que vence o pecado é a obediência nos mandamentos da lei de Deus. E não nas coisas que aqui deixa claro das ordenâncias, das ordens que muitas vezes você recebe. Não faz isso porque isso aqui é pecado. Não faz isso porque é pecado. Não faz aquilo porque é pecado. Se você está recebendo aquele tipo de ordenância, é porque você não tem sabedoria espiritual. Está sobre ordem e ordenância de um homem que está te ensinando com sabedoria humana e não de Deus. Se você tivesse conhecimento da palavra de Deus, você não estaria sobre as ordens ou a ordenância, que nem a Bíblia relata aqui hoje, das coisas criadas pelo homem. Estaria movendo de uma outra maneira. E no versículo 23 diz o seguinte: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigorosa ascético, todavia não tem valor algum, contra sensualidade. Veja bem que aqui, para fechar essa passagem, a gente vê que tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falta de humildade. Veja bem que há pessoas que estão destruindo aquilo que a gente falou das ordenâncias. Aquela pessoa tem aparência de humildade, e para a pessoa que não conhece, tem aparência e sabedoria. Por isso que ela te passa essas ordenâncias. No versículo 1 do capítulo 3, eu gostaria só da gente fazer mais essa passagem aqui, para poder a gente fechar, aonde diz: a união com Cristo é glorificado. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não mais que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com Ele em glória. Veja bem que aqui nesse início do versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 3,
ele nos relata que devemos buscar as coisas do alto, as coisas lá do alto, e não as coisas terrenas, aquela que é ensinada de maneira errada. E quando você quer a sabedoria de Deus, você tem que buscar onde? Lá do alto, e não a sabedoria do homem, que ela é construída dia a dia. Quando você quer buscar a sua salvação, ou as coisas espiritual ou celestial, você tem que buscar do alto, não daqui da terra. E a gente aprendeu isso hoje, para que a gente possa vigiar mais, e não ser pessoas que possam ser manobrado e manuseado como fosse um objeto aqui na terra. Não podemos chegar a esse ponto. Se nós somos convertidos, e se você é convertido, você não pode deixar ser manuseado como fosse um objeto qualquer. E para que você não seja essa pessoa, você tem que estar preparado espiritualmente, para que isso não venha acontecer. E que vocês possam, nessa mensagem de hoje, usar como escudo da fé a palavra de Deus, para que você seja protegido das coisas malignas, das coisas que você possa perder sua salvação por coisas que você possa não estar vendo. Também deve-se procurar vigiar e orar para que a palavra de Deus dê conhecimento a você, para que você se liberte dela, e não procurar a libertação junto aos homens. A hora hoje passou rápido, mas eu acredito que essas mensagens, elas podem esclarecer para vocês, membros dessa igreja, ou aquelas pessoas que possam ter acesso a essa gravação, que ela é de grande importância para nós. Somente assim a gente vai adquirir cada vez mais a sabedoria que nos interessa, que é a de Deus. E por isso que a gente está aqui toda quarta-feira para isso. Então vamos vigiar e vamos aprender mais, para que a gente possa andar edificado na palavra. Então eu gostaria que todos pudessem se concentrar e abaixar suas cabeças, e a gente poder fazer uma pequena oração, para que Deus possa nos levar para casa e nos dirigir, para que a gente possa aprender cada vez mais das suas palavras. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos